hora que eu chegar no ar, aqui a voz de Newton Marques, um grande ódio, obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento, qual seja a sessão da tarde ou coruchão, chegando aí, um F de fortalecimento, um S de saudade, já estava com saudade de ficar aí do seu ladinho. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube e vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação, exatamente o que você ouviu, direito à informação. Manda ver, vamos que vamos aí somar e multiplicar. A união faz a força, como também faz a diferença. Nós juntos somos mais, se unirmos. Siga-me em fila, em ritmo. É grande prazer ter todos vocês aí, ouvinte. Você que está comentando, compartilhando, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo no canal, dê o seu joinha, o seu like e vamos que vamos. Nobres senhores, por que o processo pedindo laqueadura de Janaína sequer poderia ter existido? Repetindo, por que o processo pedindo laqueadura de Janaína sequer poderia ter existido? Nobres senhores, um dos fatores sociais que implica em certas atitudes e providências que até que o Poder Judiciário ele tem que tomar. A iniciativa relacionados a pessoas, muitas vezes indigentes, pessoas que vivem moribundas ou que têm certos desequilíbrios mentais, demências, ou situações análogas com substâncias de entorpecentes, em que a pessoa se vicia ao ponto de não conseguir cuidar de si mesmo e dirá dos próprios filhos. A moradora de Mococa, São Paulo, ela tem 36 anos, 6 filhos. Ela estava presa por tráfico de droga e foi o que submetida a uma laqueadura mesmo contra a sua vontade. Já vi pessoas que diante do uso de drogas, de cocaína, do crack, que é mãe, quase todos os anos tem uma gestação, ou quase que em seguida. E não é muito uma situação diferente como essa, porque ela também teria 6 filhos. O muito passar do tempo que fizeram a cirurgia em tal pessoa, ela foi operada para não mais haver a concepção de filhos. Porque existem situações, quanto mais pobre, mais difícil a situação, mais filhos tem. A história de Janaína Quirino, ela se tornou pública. Como disse o professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Oscar Vilhena Vieira, ela tem 36 anos, 6 filhos, está presa há 7 meses por tráfico de droga, quem sabe mais. Mas seu caso ganhou o que é uma repercussão pela controvérsia da decisão da Justiça ao acatar um pedido do Ministério Público de São Paulo para que ela passasse por um procedimento de esterilização via laqueadura tubária, mesmo contra a sua vontade. A Prefeitura de Mococa, São Paulo, condenada a realizar o procedimento na moradora da cidade,
entrou com recurso contra a decisão que foi aceito pelos desembargadores que analisaram o caso na segunda instância. Mas era tarde demais. A cirurgia irreversível em uma decisão judicial em processo que, para muitos juristas, não poderia sequer ter existido. Mas por que existiu? O tal, em entrevista, podemos afirmar que Clara Maziero, coordenadora adjunta do Departamento de Cursos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e Paula Machado Souza, coordenadora de Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública de São Paulo, responderam essa questão. O processo e a laqueadura contra a própria vontade, no seu pedido de liminar, emitindo o promotor de justiça, Frederico, afirmou que Janaína, à época mãe de 5 filhos, era hipossuficiente. Apresentava um quadro de dependência química clínica, sendo usuária de álcool e outras substâncias entorpecentes. Relacionado a isso, que somente seria inevitável a laqueadura tubária na requerida. Será eficaz para salvaguardar a sua vida, a sua integridade e de eventuais rebentos que poderiam vir a nascer. O promotor também ponderou que Janaína, em determinados momentos, manifesta vontade em realizar o procedimento de esterilização. Em outras, demonstra desinteresse ou não aderir a qualquer tipo de tratamento ou seguir qualquer tipo de orientação da rede protetiva. Ainda assim pediu que a prefeitura da cidade fizesse o procedimento mesmo contra a vontade da mãe. Menos de um mês depois, o Ministério Público entrar com a ação. O juiz Djalma Moreira Gomes Júnior concedeu a liminar e condenou o município a realizar o procedimento, porque Janaína estava grávida do 6º filho. Em outubro, uma nova sentença foi proferida, determinando que a execução da laqueadura tubária, assim que ocorresse o parto. O procedimento foi feito em fevereiro, quando Janaína já estava presa. Na sentença de 1º grau, o juiz Gomes Júnior mencionou que a Janaína havia confirmado a intenção, claramente era sabido, de submeter a cirurgia a um psicólogo judicial. Entretanto, os desembargadores que avaliaram o recurso, o próprio laudo não deixa de apontar manifestações delas contrárias ao procedimento. Não é possível extrair a real vontade da requerida se estava de acordo com o procedimento, ou se foi induzido a fazer determinada declaração. Escreveu o desembargador Leonel Costa em seu voto contrário à decisão da primeira instância. De qualquer forma, senhores, a esterilização compulsória ela é impensável. O pedido de que o município fosse compelido a esterilizar pessoa mesmo contra a sua vontade, haveria o rigor desse ser indeferido imediato, reforçou o desembargador Bandeira Lins, presidente da 8ª Câmara do Direito Público do Tribunal de São Paulo e 3º juiz que avaliou o caso na segunda instância. Segundo o promotor do Ministério Público, a ação contra a Prefeitura de Mococa e contra Janaína está baseada na Lei 9.263 de 96. Essa lei estabelece uma série de regras para o planejamento familiar no Brasil. É a mesma que determina a esterilização voluntária só pode ser feita por mulheres, por homens maiores de 25 anos, ou com pelo menos 2 filhos e com o consentimento expresso do cônjuge. Entretanto, a maioria, ou seja, a manifestação de vontade, o ato cirúrgico, deve ser intercalados por um período de 60 dias, durante o qual o interessado deve ser desaconselhado
a realizar o procedimento. A realização de esterilização tubária de mulher é medida excepcional, somente admissível quando esgotado as demais vias de tratamento possíveis. Dentre elas, o tratamento ambulatorial, jamais se admitindo a esterilização involuntária. Entretanto, escreveu o relator do acordo que escolheu o recurso contrário à decisão da primeira instância, desembargador Paulo Dimas Mascarati. A única pessoa que poderia realizar esse pedido era Janaína. Há todo que um parâmetro de regulamentação adequado no planejamento familiar, que depende de consentimento. E, além de outros critérios, de qualquer forma, esse tipo de esterilização impensável, afirma a Clara Maziero, coordenadora adjunta do Departamento de Cursos de Institutos Brasileiros de Ciências Criminais. Além desse ponto de vista, também podemos avaliar o aspecto moral, ético da decisão. O que o Ministério Público quer dizer com esse pedido é o que o juiz de primeiro grau quer dizer ao deferi-lo. Será que é uma ideia de esterilização eugênica? Isto é, uma decisão que evitar que pessoas entendidas por eles como hipossuficientes ou talvez indesejadas tenham filhos que daqui a pouco seriam também indesejados nessa sociedade? Este é um questionamento. Então, o que devemos ter sido feito logo de início? O juiz deveria ter declarado que, por não existir previsão legal para esse tipo de procedimento, ele não poderia ser pedido senão pelo Ministério Público ou qualquer outra instituição. A única pessoa que poderia realizar esse pedido era Janaína, explica a defensora Paula Machado Souza, coordenadora do Núcleo de Especialização de Promoção e Defesa de Direitos da Mulher da Defensoria Pública de São Paulo. Independente se ela falou que sim ou que não, no processo não poderia ter existido, a não ser que ela quisesse e entrasse com uma ação completa. O direito à defesa e respeito ao grau de jurisdição. Além disso, Janaína não teve o seu direito de defesa respeitado durante o processo. Não há nos autos a presença de um advogado ou defensor público. Ela não fala nos autos. Ela é informada da existência dessa ação, mas não nomeia defensor, não se pronuncia nos autos e a partir disso não é feito. Caberia o juiz encaminhar um defensor público ou curador, mas nada disso foi assegurado a ela. Avalia o jurista Clara Maziero. Entretanto, senhores, entre a primeira decisão em junho e a segunda em outubro, a Prefeitura de Mococa chegou a pedir outras ações para a situação de Janaína, tal como a indicação de um curador próprio para acompanhar o caso, devido à complexidade do caso e à vulnerabilidade da situação da requerida. Pedidos estes que foram considerados desnecessários na sentença do primeiro grau. Embora na sentença o juiz afirme que a situação da requerida Janaína demanda grande atenção, principalmente pelo seu estado físico, ela considerou pessoa capaz, muito embora não possua condições de fornecer os cuidados necessários à futura prole. Em nota atribuída a Gomes Júnior, após o caso ter se tornado público, ele afirma que Janaína consentiu com o procedimento, passou por uma avaliação psicológica e foi ouvida em diversas oportunidades. A decisão pela laqueadura foi revertida ao chegar no segundo grau, mas a cirurgia já havia ocorrido. Para Clara, isso mostra que, além de não ter direito à defesa respeitado, não foi assegurado a Janaína o duplo grau de jurisdição. Medidas tão apressadas não comportam uma decisão dessa envergadura que é irreversível, afirma. A investigação chegou à Câmara dos Deputados. Os desembargadores que avaliaram o caso na segunda instância e acolheram recurso contra a decisão determinaram a remessa dos autos do processo à Corregedoria Geral de Justiça e à Corregedoria Geral do Ministério Público para que sejam averiguadas tais condutas do promotor e do juiz.
O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou em nota que o Poder Judiciário paulista não se manifesta sobre processos em andamento. Todavia, em nota enviada à imprensa, o Ministério Público de São Paulo afirma que foi instaurado uma reclamação disciplinar para apurar o caso, ainda que o tal procedimento médico tenha sido realizado com base em decisão judicial. Os envolvidos no caso terão de se explicar na Câmara dos Deputados nesta quarta. A Comissão de Seguridade Social e Família da Casa aprovou um requerimento para realizar uma audiência pública sobre o tema. O pedido inclui a presença de Djalma Moreira Gomes Júnior, juiz de direito da 2ª Vara do Fórum de Mococa, e o Frederico Lizeri, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mônica Francisca, representante da Rede Instituição de Borel, coordenadora de grupos arteiras, além de um representante da Defensoria do Estado de São Paulo, um da Associação de Artêmios e da ONG contra a Violência Doméstica e Abstresia, e de Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo. Essa comissão tem a obrigação de ouvir os relatos sobre essa decisão judicial tenebrosa e debater de modo mais amplo o atual cenário de aprofundamento das violações de direitos humanos pelo Poder Judiciário, em especial contra pessoas e grupos sociais em situação de vulnerabilidade social, diz o requerimento apresentado pelo nobre deputado Dias, do Rio de Janeiro. Nobres senhores, o que você acha nesse aspecto, nesse caso? Janaína deveria ser operada? No caso de dependências químicas ou de entorpecente? O que você acha? Qual é o seu posicionamento, independente do estado jurídico? Qual é o seu posicionamento na sociedade? O que você acha acerca de Janaína? Ela deveria ser, sim, submetido, mesmo contra a sua vontade, a uma intervenção cirúrgica para fazer a laqueadura ou a ligadura ou outro tipo de formas obstétricas de uma cirurgia para evitar a concepção de filhos, mesmo contra a sua vontade, inerente à sua qualidade, inerente à pessoa humana. Um beijo no coração, Brasil. Até mais.